Chamados megaprocessos da justiça portuguesa. Vivemos numa sociedade complexa, cada vez mais litigiosa. Segundo o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, esta é a causa para todos os problemas do sistema de justiça português. Problemas que para Cardona Ferreira são uma questão de Estado. O que não corre bem não é algo que possa ser politizado no sentido estrito do termo. É naturalmente uma questão de Estado. E sendo uma questão de Estado, é uma questão de política no seu sentido mais nobre. A assumir coletivamente, sem tibiezas, com solidariedade, com respeito uns pelos outros e de todos para com os nossos concidadãos, que são, afinal, como vos disse, a razão de ser dos tribunais. E para que tudo funcione melhor, o Presidente do Supremo propõe-se criar uma comissão envolvendo todos os agentes do sistema de justiça. Uma comissão com um prazo de validade curto e sem assuntos tabu. Há que apurar genericamente as zonas negativas a todos os níveis, que possam ou não existir, para que possamos ter uma perspectiva do que é necessário ponderar e atacar, concretamente, em ordem a que, com proveito comum, porque nós procuramos, não é proveito dos juízes, é proveito comum, a imagem da justiça possa ser mais positiva. Cardona Ferreira afirma que os juízes estão disponíveis para procurar soluções. Compete agora à Comissão de Crise fazer o diagnóstico dos problemas e propor medidas naquilo que pode ser o início de uma reforma interna na justiça portuguesa. A Unesco demorou um ano para atribuir ao Val do Coa a classificação de Património da Humanidade. Foi a escolha mais rápida feita pelo Comitê da Unesco. O anúncio foi feito esta manhã em Kyoto, no Japão. Em Foz do Coa, o governo português festejou o anúncio oficial. António Guterres promete agora preparar o parque arqueológico para receber visitantes de todo o mundo. Presidente. Na hora de festejar a consagração de Foz do Coa como património mundial, o primeiro-ministro não esqueceu os artistas que há mais de 20 mil anos deixaram as obras gravadas na pedra. É um brinde às gravuras e a quem as fez. Acho que é quem mais merece, todos nós. O dia foi de festa. O governo, que tantas vezes ouviu críticas por ter mandado parar a construção da barragem da EDP, desta feita só ouviu elogios. O primeiro-ministro fez questão de ir à escola onde professores e alunos defenderam a arte rupestre. O nosso agradecimento pelo que foi durante anos a vossa luta e quero também homenagear-vos pelo facto de terem tido a razão muito antes de muitos outros a terem tido. Muito obrigado. Palavras que Guterres aplica também ao seu próprio governo. E é muito gratificante ver que o mundo reconheceu que tínhamos razão. E como digo, repito o que já foi dito, a prova de que o mundo reconhece que tínhamos razão é que esta foi a mais rápida de todas as decisões já tomadas, em centenas de sítios em todo o mundo, a mais rápida decisão consagrando Foz do Coa como património mundial. Depois deste reconhecimento da Unesco, tudo continua na mesma em Foz do Coa. Nos tempos mais próximos, o parque arqueológico vai continuar a ter as dificuldades do costume. Esta distinção pode, no entanto, ajudar a resolvê-las. Há boas ideias para o futuro, para fazer mais centros de acolhimento, para haver mais visitantes, haver aqui sediação de investigação, haver um novo museu que permitirá acolher dezenas de milhares de pessoas por ano. Há muitas coisas a fazer, na linha, como digo, do tanto que em 3 anos se fez. Vai haver reforço das verbas do Procoa? Não será certamente por falta de verbas que qualquer projeto ficará pelo caminho. Novas promessas para o Parque das Velhas Gravuras. Foz do Coa tem que se preparar para os turistas, agora que o mundo já sabe que as gravuras não morreram afogadas. As chamadas da rede fixa vão baixar 4% no princípio do ano, uma descida obrigatória para a Portugal Telecom por causa do acordo com a Direção-Geral do Comércio e com o Instituto das Comunicações. As chamadas regionais, nacionais e internacionais descem globalmente 4%, enquanto as locais vão registrar uma subida até ao fim do ano 2000. As descidas vão ser obrigatórias, tendo sempre como referência a taxa de inflação. A partir do ano 2000, a Telecom deixará de ser a única empresa com rede fixa no mercado.
Com a entrada de outros operadores, os preços dos telefones irão inevitavelmente baixar, situação que já hoje se registra na rede móvel. De referir que, ainda na semana passada, um relatório da Comissão Europeia revelava que os portugueses pagam pelas chamadas na rede fixa quase o dobro da média praticada na União Europeia. Ataque em Jerusalém, um árabe foi morto à facada esta noite. O atacante tinha a cara tapada, mas a polícia suspeita de um judeu implicado numa série de atentados a palestinianos nos últimos meses. Horas depois, a intifada voltou aos territórios palestinianos. Parece que não há acordo de paz que reconcilie árabes e judeus. Esta manhã, um carro do exército israelita foi atacado em Birzeit, na faixa de Gaza, por 300 palestinianos. Dentro do carro ia um soldado israelita e um civil que vive num colonato judaico na faixa de Gaza. Os dois conseguiram escapar com vida, mas os palestinianos acabaram por incendiar o carro. Esta madrugada, na parte oriental de Jerusalém, Osama Netes foi morto à facada. Era árabe, vivia no bairro de Abu Tor, na zona árabe da Cidade Santa. Antes de falecer, Osama disse à polícia que o atacante tinha a cara coberta por uma máscara. Mas o crime é em tudo idêntico aos praticados nos últimos meses numa outra localidade, Mea Sharim, por judeus radicais que juraram vingar a morte dos israelitas assassinados por palestinianos. A polícia israelita garante que irá fazer de tudo para descobrir o assassino, mas o ministro palestiniano para os assuntos de Jerusalém não acredita. Faisal Hussein, que visitou esta manhã a família da vítima, diz que já se tornou um hábito deixar sem castigo os crimes cometidos por judeus contra os árabes. Há pouco mais de um mês, palestinianos e israelitas assinaram nos Estados Unidos um acordo que prevê a retirada dos militares de Israel de 13% dos territórios da Cisjordânia. Em troca, os palestinianos comprometeram-se a tomar medidas para evitar atentados terroristas contra alvos judeus. Na Turquia, confrontos entre grupos rivais de estudantes universitários causaram hoje 10 feridos. A polícia foi obrigada a intervir para pôr cobro à violência entre estudantes de extrema-direita e de extrema-esquerda. A Guerra das Pedras estalou hoje nas ruas de Istambul. De um lado, estudantes nacionalistas turcos de extrema-direita, do outro, estudantes de extrema-esquerda, todos eles da Universidade de Istambul. A convivência entre os dois grupos rivais atingiu um ponto de ruptura e o confronto foi inevitável. A polícia anti-motim foi obrigada a intervir para acalmar os ânimos, mas a atuação das forças da ordem também não foi pacífica. Alguns estudantes foram perseguidos e espancados. Desses confrontos em Istambul, resultaram pelo menos 10 feridos. O barco do amor navegou rumo à Grécia com 25 quilos de heroína a bordo. O paquete de luxo mais famoso do mundo está agora retido em águas gregas. Mais de 600 pessoas que gozavam férias neste cruzeiro já regressaram a casa, enquanto se aguarda a decisão dos tribunais. O barco do amor está a passar umas férias não programadas num porto grego. Depois de ter sido apanhado com um carregamento de 25 quilos de heroína, o paquete está retido na Grécia desde segunda-feira. Mas a tripulação também está em maus lençóis. 4 pessoas foram detidas por tráfico de droga e 2 delas integravam a equipa do barco do amor. Os tripulantes continuam detidos, enquanto as 2 pessoas envolvidas no tráfico foram soltas por terem pago caução. Os mais de 600 passageiros que gozam férias no barco do amor veem o seu descanso por um canudo. We had plans to stay in Rome, but we canceled them. We'll try it again sometime. É que depois de terem pago um cruzeiro de luxo, os passageiros tiveram que regressar a casa. We're all leaving the ship. Nobody's staying because they say the ship's not going anywhere. So everybody's leaving. Por enquanto, quem não se vai embora é o barco do amor. É que a decisão do juiz demora pelo menos mais uma semana. O português Domingos poderá ser hipótese para o Sporting. O jogador está descontente em Tenerife e quer voltar a Portugal. Desconhece o interesse leonino, mas seria uma hipótese. Domingos pode vir para Alvalade. Leandro
pode ir para Tenerife. Mirko Josic considera que seria uma boa opção para o avançado brasileiro, mas que Leandro terá de mudar a sua atitude. Domingos está descontente em Tenerife. Os resultados não ajudam e, se surgisse um convite de Portugal e do Sporting, seria um caso para pensar. Se houvesse situações ou clubes interessados em mim, era uma questão a vermos e a analisarmos, já que, a partir do momento que a situação aqui não é boa, há que ver uma situação melhor, não é? O Sporting poderia ser uma situação melhor? Eu estou-lhe a dizer que, a partir do momento que haja contactos ou haja clubes interessados, é uma situação a analisar. O Sporting, se algum dia apresentar uma situação para que o Domingos possa jogar no Sporting, é evidente que é uma situação a analisar. Já Mirko Josic diz que não conhece e que não tem razões para conhecer o internacional português. Assim, Domingos pode não passar de uma hipótese, mas certo é que Leandro vai por empréstimo para o Tenerife, uma opção vista com bons olhos por Josic. Creo que es una buena opción para Leandro, pero Leandro tiene, sea donde sea, demostrar otra actitud, voluntad, ganas para triunfar, porque talento tiene y solamente tiene a aguantar y ganar algunas cosas que juventud no te deja a favor del talento que tienes. Se o futebol de Leandro convencer os espanhóis e também Josic, é possível que o avançado brasileiro regresse ao Sporting no final da temporada. La puerta para bueno siempre tiene que ser abierta, como para puerta para salir cuando algo no se hace adecuado de los principios. Leandro sai, entra Alberto Acosta, se os exames médicos assim o ditarem. Caso contrário, a hipótese de Domingos ganha mais consistência. Frente aos Salgueiros, o Sporting vai jogar sob protesto. É que o árbitro sorteado para a partida foi Paulo Costa, o juiz que aderiu ao boicote decretado pela Associação de Arbitragem e não compareceu ao encontro dos Leões frente ao Farense no passado dia 24 de outubro. Tahar deve renovar amanhã contrato por mais 2 anos com o Benfica. O jogador marroquino já chegou a acordo com a direção encarnada e amanhã vão ser acertados todos os pormenores para a assinatura. Esta tarde, Graham Souness voltou a abrir a porta do treino aos sócios. Tahar fica mais 2 anos no Benfica. Pelo menos, jogador e direção têm o essencial acordado para o contrato ficar assinado amanhã. Uma reunião amanhã com o Benfica, com o Capristano e Chau. E o meu empresário também vai chegar amanhã, o Licídio. E vamos chegar por um acordo. Mas é praticamente certo que vai renovar? Sim, para mim eu queria renovar. Faltam limar apenas algumas arestas para o jogador marroquino ficar mais 2 anos de águia ao peito. Mas só 2 anos, porquê? Pronto, o Benfica é que ele sabe, não é? Foi o Benfica que pôs essa proposta? Sim, o Benfica. O Tahar pretendia mais? Sim, eu gosto de ficar mais até o fim da minha carreira. É esta a estratégia da direção. Quanto à da equipa técnica, foi de abrir a porta do treino. Há muito que não se via para os lados da luz. Os sócios agradeceram e o treinador puxou pelos jogadores até ao limite, 2 horas a correr com e sem bola. Uma sessão de trabalho que incidiu principalmente na pressão sobre o jogador que possuía a bola. O trabalho para defrontar o Vitória está já a ser concretizado. Calado foi o único que não compareceu devido à lesão. Pembridge, Scott Minto e Pradome fizeram apenas corrida. Michael Thomas integrou o lote de disponíveis, mas não irá defrontar o Vitória porque cumpre castigo. Porfírio e João Pinto já cumpriram os devidos jogos de suspensão e voltam a estar às ordens de Graham Souness. Uma sessão de trabalho que começou a meio da tarde e quando acabou já o sol se havia escondido há muito. É o fecho deste Direto 21. Tenha uma boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã.